Bom dia, queridos irmãos. Nós vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis capítulo 17. E vamos ler do verso 1 até o verso 14. Aqui nós temos o relato de como Deus apareceu a Abraão e fez com ele e com a sua descendência uma aliança, um pacto. Gênesis 17, de 1 a 14. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso, que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Até aqui, queridos, a leitura da palavra de Deus. Meu alvo nessa manhã é falar a respeito da doutrina do pacto, ou a doutrina da aliança, e a sua importância para a nossa compreensão do dever que temos de educar os nossos filhos na fé que uma vez foi dada aos santos. Na verdade, eu creio que essa doutrina da aliança, que é uma doutrina distintamente reformada, ela nos dá a melhor base para entendermos o dever que temos de criar os nossos filhos na fé que uma vez por todas foi dada aos santos. A importância dessa doutrina é muito grande. Ela é destacada, por exemplo, pelo conhecido J.I. Packer, na introdução de um livro, o livro de um autor chamado Hermann Witsius, de 1990. O título do livro é A Dispensação dos Pactos entre Deus e o Homem, e o Packer fez a apresentação. E na apresentação ele diz o seguinte: o Evangelho só pode ser entendido de forma apropriada dentro da estrutura do pacto, da aliança, pois é um convite aos pecadores para entrar na aliança da graça e receber seus benefícios. A Bíblia só pode ser entendida à luz da doutrina da aliança, pois sua espinha dorsal é a história de um herói grandioso e a sua obra grandiosa. O que une os livros da Bíblia é a promessa da aliança. Abre aspas, eu serei o seu Deus e vós sereis o meu povo. O mensageiro e mediador da aliança, Jesus Cristo, Deus homem, profeta, sacerdote e rei, o Messias proclamado pelos profetas e pelos apóstolos do Novo Testamento, é a personagem central da Escritura. O que une os livros da Bíblia também é que existe um único povo de Deus, a comunidade da aliança, a companhia dos eleitos, que Deus chama a fé e o arrependimento, desde Abel até os crentes do Novo Testamento. E o que une a Bíblia
é o mesmo padrão de vida apresentado no Antigo Testamento e no Novo: santidade, fé, arrependimento, amor, alegria, louvor, esperança, ódio ao pecado, ao mundo e ao diabo, e sempre o alvo de glorificar a Deus. Packer então expõe a doutrina, ou a importância da doutrina da aliança, para nós termos uma compreensão geral do Evangelho e das Escrituras. E nós estamos firmemente convencidos de que ele está correto. E uma compreensão dessa doutrina vai nos ajudar a entender o nosso papel. Vamos nos debruçar aqui, queridos, sobre o texto de Gênesis 17, que é considerado um dos textos cruciais na compreensão dessa doutrina. É preciso explicar que antes de fazer aliança que essa aliança que Deus está fazendo aqui com Abrão, ela é uma manifestação daquela aliança da graça, pacto da graça, que Deus fez com o homem a partir da queda. Na compreensão reformada presbiteriana, Deus primeiro fez um pacto chamado Pacto das Obras com Adão, pacto esse em que o homem caiu e que, portanto, já não serve para o homem caído, porque no pacto das obras, a vida eterna, a bênção é resultado da obediência do homem, que era possível antes da queda, no jardim. Mas uma vez que o homem pecou e arrastou toda a sua descendência, um pacto de obras é fatal, ninguém poderia ser salvo, já que a obediência perfeita seria a condição. Então Deus fez o pacto da graça, em que Cristo é o mediador, em que Deus se oferece a nós. Deus vem ao nosso encontro graciosamente, trazendo perdão, reconciliação, sendo o nosso Deus, requerindo de nós aquela obediência e fé que Ele mesmo promete dar pela ação do Espírito Santo. É isso que nós designamos o pacto da graça, e que é um único pacto, não há dois pactos ou três. Nós dizemos que esse pacto da graça, ele foi administrado na época do Antigo Testamento, através de manifestações como essa. Deus aparece a Abraão, faz uma aliança com ele, que é uma expressão temporal desse pacto da graça. Ele vai aparecer a Davi e vai renovar esse pacto. A Moisés, lá no Monte Sinai, a aliança com Israel, são manifestações desse pacto da graça, desse único pacto, em que Deus se oferece a nós no Antigo Testamento, na forma de símbolos, sacrifícios, promessas, instituições, tipos, figuras. E depois da vinda do mediador, Jesus Cristo, esse pacto então, na sua nova fase de plenitude e de cumprimento, ele é apresentado de maneira mais simples, de maneira mais clara, de maneira mais espiritual e, entretanto, de maneira mais eficaz e muito mais abrangente, porque vai a todas as nações. Mas há somente uma aliança entre Deus e o homem, que é chamado Pacto da Graça, e que foi administrado em duas dispensações, Antigo Testamento e o Novo Testamento. E quando nós entendemos isso, quando nós fazemos essa leitura da Escritura, a partir dessa perspectiva, nós temos condições de melhor entender qual é o nosso papel, porque essa aliança, ela é feita conosco e com os nossos filhos. Eles são incluídos nessa chamada que Deus faz para que nós sejamos o seu povo e Ele seja o nosso Deus. Eu poderia ter escolhido a aliança que Deus faz com Israel no alto do Monte Sinai, através de Moisés, ou a passagem de Davi, mas esse capítulo, Gênesis 17, ele é considerado provavelmente o mais importante na nossa compreensão da doutrina da aliança. Ele é citado pelo menos 3 vezes no Novo Testamento, em Romanos, Gálatas e no livro de Atos. Aqui nós temos, segundo alguns, o início do povo de Israel, ou a igreja do Antigo Testamento, em que Deus estabelece uma aliança que ele diz que é perpétua com a nação de Israel. Vamos ver as circunstâncias em que Deus então instituiu essa aliança. Abrão tinha 99 anos, diz o verso 1. Era uma idade impossível para ele ter outro filho, até porque a esposa Sara, de 90 anos, era estéril. Fazia 13 anos que Ismael havia nascido, mas Ismael não era fruto do casamento de Abrão com sua legítima esposa Sara, mas era fruto de um arranjo que foi feito por Sara, envolvendo uma escrava chamada Agar, e aí nasceu Ismael. Talvez Abrão estava satisfeito
com Ismael e esfriou no desejo de ter um filho com Sara e pensou que Deus haveria de cumprir as promessas através de Ismael. Mas então Deus lhe aparece aqui quando ele tinha já 99 anos, como eu disse, 13 anos depois que Ismael nasceu, e se apresenta como sendo o Todo-Poderoso. Eu sou Deus Todo-Poderoso, talvez para lembrar a Abrão que nada era impossível para Abrão e que as suas promessas haveriam de se cumprir. E em seguida Deus exige de Abraão uma conduta que seja compatível com esse Deus. Ele diz no final do verso 1: anda na minha presença e ser perfeito. Eu sou o Todo-Poderoso, só tem uma maneira de você andar diante de mim, é em perfeição, em obediência diante de mim. O objetivo dessa aparição de Deus a Abrão é a quarta vez que Deus aparece a Abrão, de acordo com o livro de Gênesis. Deus não aparecia a Abrão todo dia, como querem alguns queridos irmãos de alguns setores da nossa igreja, mas já no espaço de 30 anos, é a quarta vez que Deus aparece a Abrão. E ele aparece com alguns objetivos. Primeiro, para anunciar que a promessa dele vai ser cumprida. Abraão teria um filho que seria herdeiro de todas as promessas. Segundo, para evitar que Abraão continuasse iludido, pensando que seria Ismael. E terceiro, para formalizar aquilo que ele já tinha dito na aparição do capítulo 12 e na aparição do capítulo 15. Aqui no capítulo 17, Deus formaliza aquela aliança que ele disse que faria com Abraão e ratifica as promessas. Essa aliança, ela consiste da parte de Deus em 3 promessas. Está aí no verso 2, ele diz: farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. A aliança consistia então, em primeiro lugar, na promessa de que Abrão viria a ser o pai de muitas nações e pai de reis. No verso 2, ele diz: te multiplicarei extraordinariamente. Lembra que Abrão tinha um filho, Ismael, e Deus diz que nele, em Abrão, esses nações e reis haveriam de proceder. No verso 4 a 6, ele diz: será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. No verso 5, pai de numerosas nações te constituí. No verso 6, te farei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis que procederão de ti. E Deus então deu um sinal a Abrão de que ele haveria de cumprir essa promessa de uma descendência extremamente numerosa e fecunda. O sinal é a troca do nome. Abrão significa pai elevado, ou seja, alguém que é exaltado, ou segundo a interpretação de Filo de Alexandria, Abrão ele era chamado de Abrão porque quando estava lá em Ur dos Caldeus, ele era astrólogo. Ele ficava olhando para o céu, tentando entender a vontade dos deuses pelo movimento das estrelas. Era um pai que olhava para o alto, daí o nome Abrão. Mas Deus agora troca o nome dele de Abrão para Abraão, apenas uma palavra, uma letra no hebraico, e Abraão significa pai de nações. Então, essa troca foi feita antes de que a multiplicação acontecesse, mas Deus, pela fé, já mudou, né, pela fé de Abrão, né, já mudou o seu nome para dizer que, para indicar o cumprimento da promessa. A segunda coisa da parte de Deus aqui é que Deus seria o Deus dele e de sua descendência. Versos 7 e 8: estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência. No final do verso 7, para ser o teu Deus e da tua descendência. Primeiro, Deus promete uma descendência prodigiosa, uma descendência extremamente numerosa. Segundo, Deus diz que vai ser o Deus dessa descendência, e essa descendência será o seu povo. Deus se oferece, e aqui é o ponto, o cerne da aliança é exatamente esse, é que Deus se oferece a Abrão, dizendo: eu serei o teu Deus e o Deus dos teus filhos, e o Deus dos teus filhos, a ponto de, essa perspectiva é tão importante que muitos teólogos aliancistas, eles vão dizer,
e isso também está na Confissão de Fé de Westminster, de que não há outra maneira de Deus se relacionar com o homem a não ser na base da aliança, na base de um pacto, em que Deus se oferece gratuitamente, graciosamente ao povo que Ele chama para ser seu. E aqui está a essência da aliança: eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Implica nessa relação perpétua entre Deus e a descendência de Abraão. Note que ele diz aí no verso 7 que essa descendência é uma aliança, que essa aliança é uma aliança perpétua, e isso vai aparecer também no verso 8, no verso 9 e assim por diante. A terceira parte da promessa, a terceira promessa que está dentro da aliança, é que Deus daria à descendência de Abraão a terra de Canaã. Está aí no verso 8. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Mais uma vez, ele ratifica que será o seu Deus. Na época que Deus disse isso a Abraão, a terra de Canaã estava habitada por diversos povos cananitas, 7 nações: amorreus, heveus, jebuseus, filisteus, tudo que acaba em eus, menos fariseus e saduceus, habitavam na terra naquela época. Mas Deus disse a Abraão: essa terra é tua, eu vou dar a você e a sua descendência em possessão perpétua. Note aqui a inclusão dos filhos de Abraão na aliança que Deus está fazendo com ele. No início, do verso 1 até o verso 6, a aliança é com Abraão. Deus aparece a Abraão e diz: eu te farei fecundo extraordinariamente, farei uma aliança com você. E essa aliança significa que de você procederá uma numerosa multidão. Em seguida, após ter feito essa aliança inicial com Abraão, Deus diz que a aliança então vai ser com ele e com os filhos dele, com a descendência de Abraão. Está aí no verso 7 e está aí no verso 8, e do verso 9 em diante Deus diz: e eu darei um sinal dessa aliança. Essa aliança tem uma representação externa, um símbolo, e Deus institui então a circuncisão como sendo o sinal dessa aliança. É mencionado aí no verso 9: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência. No verso 10: esta é a minha aliança entre mim e a tua descendência. E no verso 13: a minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O que é que isso implicava? Que a aliança que Deus fez com Abraão incluía também os seus filhos, e que Deus seria o Deus dos filhos de Abraão, e que os filhos de Abraão seriam o povo de Deus. Isso era algo perpétuo. Os filhos então herdariam as promessas: a promessa da terra, a promessa de ser uma bênção para o mundo, a promessa de um nome, e os filhos receberam também o sinal da aliança. Qual seria a parte de Abraão? A parte de Abraão está aí no verso 9 a 14, ele deveria guardar o sinal da aliança, que seria a circuncisão. Não somente nele, ele vai se circuncidar aos 99 anos, mas na sua descendência e a todos os da sua casa, os escravos, os que foram comprados, aqueles que foram adicionados. É claro, a circuncisão não era algo novo, já era praticada pelos egípcios, fenícios, mas se tornou o ritual externo, obrigatório para todos os descendentes de Abraão, como sendo o símbolo dessa aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. E o que exatamente a circuncisão significa? Lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 16, muito tempo depois de que isso aconteceu, Moisés diz ao povo, aos descendentes de Abraão: circuncidem o coração de vocês. De onde a gente percebe que é isso que a circuncisão representava, a circuncisão do coração, que para sermos de Deus, sermos povo da sua aliança, para entrarmos nessa relação com Deus, aquele coração pecaminoso, aquela inclinação a todo mal, aquela rebelião dos nossos corações que foi herdada desde a queda, ela tem que ser removida pela ação do Espírito Santo. E a circuncisão é um símbolo disso, a capa de dureza que tem que ser removida do nosso coração, para que nós possamos viver em aliança com esse Deus. Tem duas características da aliança de Deus com Abraão
que dá início à igreja do Antigo Testamento, segundo alguns, ou a nação de Israel, são duas características aqui que eu queria mencionar antes de seguir em frente. A primeira é o aspecto da perpetuidade. Várias vezes aqui no texto aparece a palavra aliança perpétua. Darei a terra por possessão perpétua. Eu sou o Deus de vocês em aliança perpétua. Isso aparece, a palavra perpétua aparece pelo menos 3 vezes na passagem. Aparece no verso 7, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a sua descendência. No decurso das suas gerações, aliança perpétua, ou seja, é uma aliança que não terá fim, é uma aliança que não vai acabar, essa aliança que eu farei com você e com seus filhos. No verso 8 ele diz que dará a terra em possessão perpétua aos filhos de Abraão. E mais uma vez, no verso 13, no final do verso 13, ele diz que a minha aliança estará na vossa carne e será uma aliança perpétua. 3 vezes Deus diz que esse pacto é para sempre, ou seja, que ele não tem volta. E Deus havia escolhido Abraão e a sua descendência de todos os povos da terra para ser o seu povo peculiar, seu povo exclusivo, uma nação de sacerdotes, de reis, uma nação que o serviria e a quem Deus entregou então todas as promessas, a sua aliança, como nós veremos em seguida. Mais tarde, Deus ainda acrescentaria a celebração da Páscoa como celebração perpétua, é a mesma palavra, isso aparece na lei de Moisés, indicando que a intenção de Deus é que esse é o seu povo e que ele não haveria de abrir mão dessa aliança. Mas à medida que a revelação prossegue, quando Deus restabelece, expande a aliança com os descendentes de Abraão, ele impõe uma condicionalidade que nós encontramos em, por exemplo, Êxodo 19, de 1 a 6. Isso aqui é importante para nós, para que nós entendamos o que é que virá depois. Êxodo 19, de 1 a 6. Já no deserto, à beira, à base do Monte Sinai, nós encontramos o seguinte relato: no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. E tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardardes a minha aliança, você agora percebe o tom de condicionalidade. Se vocês guardarem a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Veja ainda Deuteronômio, capítulo 31, de 14 a 16. Deuteronômio 31. a 16. Diz assim, palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: eis que estais para dormir com teus pais. Veja só. E este povo se levantará, este povo, os filhos de Abrão, Israel, os judeus. Esse povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra para cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Esse povo vai anular a aliança que eu fiz com eles. Então, por um lado é perpétua,
Mas, por outro, já no Antigo Testamento aparece essa possibilidade de que a aliança poderia ser anulada, ela poderia ser quebrada, ela poderia ser desfeita pela rebelião dos descendentes de Abrão. Sobre a terra, aqui no livro de Deuteronômio 28, por exemplo, volta mais um pouquinho, aqui no capítulo 28, nós temos o famoso capítulo das bênçãos e das maldições. E Deus está dizendo, Moisés está dizendo da parte de Deus, que se os israelitas desobedecerem, veja comigo o capítulo 28, 62 a 63, a 65, aliás. Ficareis pouco em número, vós que éreis como as estrelas dos céus em multidão, porque não destes ouvidos à voz do Senhor vosso Deus. Assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em fazer-vos bem e multiplicar-vos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer perecer e vos destruir, e sereis desarraigados, expulsos da terra a qual passais para possuí-la. Ou seja, Deus já estava dizendo que a permanência na terra era condicional à obediência. Se eles permaneceriam, a terra era deles, em possessão perpétua, mas o gozo da terra, a permanência na terra, para a descendência de Abraão, era condicionado à obediência. Se desobedecesse, como aconteceu, então eles seriam expulsos da terra. O profeta Jeremias, ele já antecipava, e a gente vê isso também no profeta Ezequiel, mas eu vou pegar Jeremias só, capítulo 31, do verso 31 a 37. Os profetas anunciaram já então uma nova aliança. Você encontra esse conceito já no Antigo Testamento, de que aquela aliança feita com Abraão e os seus descendentes, aliança perpétua, que envolvia Deus se dar a eles a terra, a promessa da chegada daquele em quem seriam benditas todas as nações da terra. Havia uma condição. Veja o que diz o profeta Jeremias 31, de 31 em diante. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um a seu próximo, nem a cada um do seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Ou seja, aqui do verso 31 até o verso 34, você vê Deus através de Jeremias dizendo, eu vou fazer uma nova aliança, porque aquela não serve mais. Eles anularam aquela aliança pelos seus pecados, mas eu vou fazer uma nova aliança. Mas aí no verso 35 ele diz, assim diz o Senhor que dá o sol para a luz do dia, e as leis fixas, a lua e as estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramir as suas ondas, Senhor dos exércitos é o seu nome. 36. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ué, ele acabou de dizer que a antiga aliança não vale mais, que ele vai fazer uma nova. Em seguida diz, mas esse povo é o meu povo para todo sempre. Se as leis naturais deixarem de existir, então vai deixar de existir também essa minha aliança. Verso 37, assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo quanto fizerem. É como se Deus dissesse, eu nunca vou rejeitar a descendência de Abraão, eu nunca vou rejeitá-los como povo, porque a minha aliança é perpétua, mas ao mesmo tempo é condicional.
Eles anularam, e eu vou fazer uma nova aliança. Como é que nós temos entendido isso? Só um detalhe, porque algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu esqueci de mencionar aqui, que com relação à terra, a Bíblia entende que Deus cumpriu a promessa, porque alguns acham que ainda não cumpriu, não é? Mas lá em Josué, se você abrir a palavra de Deus lá em Josué 21, no verso 43, onde é feito um relatório, um apanhado da campanha militar de Israel, debaixo do comando de Josué, para conquistar a terra, verso 43 do capítulo 21, desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos os seus inimigos resistiu diante deles, a todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ou seja, Deus já cumpriu a promessa da terra. Debaixo da campanha de Josué, ele deu aos descendentes de Abraão toda aquela terra que havia prometido. Bom, o ponto é que Israel não cumpriu a sua promessa. Voltando aqui ao dilema que Jeremias nos coloca, de uma nova aliança, mas a não anulação da aliança, o que nós vemos aqui é, quando olhamos para Jeremias, lemos Jeremias 31 a 37 primeiro, é que Deus faria uma nova e diferente aliança com Israel, diferente daquela que ele fez com Abrão, que ratificou no Sinai, e depois ratifica a Davi e assim por diante. Seria uma aliança nova e diferente. A razão está no verso 32. Eles anularam a primeira aliança. E em que seria nova? Jeremias explica que Deus agora vai colocar a lei, que era o símbolo externo da aliança com Israel. Deus vai pegar aquela lei e vai colocar dentro, vai imprimir aquela lei no coração. Em vez de ser uma lei impressa em tábuas de pedra, a lei agora passará a ser impressa no coração. Há uma internalização, uma espiritualização do pacto. A lei seria gravada no coração. O resultado é que Israel vai continuar, mas agora o Israel espiritual. Os descendentes de Abraão que têm a lei gravada no coração. É nesse sentido que ela é perpétua, e é nesse sentido de que ela é nova. Perpétua porque Deus haverá de ser o Deus de toda a geração espiritual de Abraão. Todos aqueles que são filhos espirituais de Abraão, que têm a lei gravada no coração. Por exemplo, isso é claro no Novo Testamento. Quem crê em Jesus como Filho de Deus, ele é descendente de Abraão. Porque ele anda na mesma pisada de fé que Abraão teve. Em Romanos capítulo 2, Paulo diz que o verdadeiro judeu não é aquele que é externamente, mas aquele que é internamente. Romanos capítulo 2. Então é nesse sentido que a aliança continua, mas ela agora adquire essa conotação espiritual caracterizada pela internalização da lei, a mudança de coração. Porque Deus, como que Deus dissesse, eu estou cansado desse povo quebrar a minha lei, me desobedecer, anular a minha aliança. Então eu agora farei, a aliança agora ela segue, mas segue com um remanescente fiel, os verdadeiros judeus, aqueles que são a descendência de Abraão, filhos de Abraão espirituais, o que significa não necessariamente que são filhos biológicos, filhos étnicos. A história de Israel no Antigo Testamento é de violação e anulação da aliança. Nós sabemos disso. Eu posso ler também Ezequiel. Ezequiel vai dizer a mesma coisa. Ele fala que ele vai renovar o coração, vai tirar o coração de carne, de pedra, colocar um coração de carne. Joel fala que virão dias em que Deus vai derramar o seu espírito sobre toda a carne. Todos os profetas anunciavam a chegada da nova aliança, em que Deus haveria de continuá-la agora com um povo que fosse seu. Mas talvez ninguém explicou melhor isso do que Jesus. Final do seu ministério, estou agora em Mateus 21. Final do seu ministério, o Senhor Jesus, diante da rebelião, rebeldia, desobediência e incredulidade dos judeus da sua época, ele começa a contar parábolas que ensinam de maneira muito clara que Deus estava
efetivando a aliança, e que a gota d'água era exatamente a rebelião maior de rejeitar o Filho de Deus e matá-lo. Capítulo 21, de 33 a 46. Atentai noutra parábola. Havia um homem dono de casa que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre, arrendou-a aos lavradores, depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que lhe tocavam. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e a outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-nos da mesma sorte. Por último, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam a Jesus: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Agora o verso 43. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Deus diz aos judeus, Jesus disse aos judeus: o reino de Deus vai ser tirado de vocês. Vocês são os lavradores maus que rejeitaram todos os profetas e finalmente ao filho do dono. O reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser passado a um outro povo que produza os seus frutos. Ou seja, chegou o momento da concretização da nova aliança. Deus cumpriu, queridos, a sua palavra a Abrão. As promessas perpétuas, elas estão cumpridas e continuam até o dia de hoje. Com a rejeição do Messias por parte dos descendentes étnicos, físicos, biológicos de Abrão, Deus transfere a aliança e as promessas para os filhos espirituais de Abraão. Em Gálatas capítulo 3, de 6 a 7, se você quiser abrir comigo aí, por favor. Gálatas 3, de 6 a 7, o apóstolo Paulo diz: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Os da fé é que são os filhos de Abraão. Esses é que são os verdadeiros filhos de Abraão, aqueles que andam na mesma fé que Abraão teve. Veja ainda o verso 29 do capítulo 3 de Gálatas: se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Gálatas capítulo 6, no finalzinho, verso 16, Paulo diz: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. É o novo Israel, é o Israel de Deus, o Israel espiritual, a descendência espiritual de Abrão. Romanos capítulo 2, eu já mencionei, mas vamos ver de novo. Romanos 2, de 8 a 9. De 28 a 29. Paulo diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, e nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Filipenses 3, são apenas alguns dos textos. Filipenses 3, de 2 a 3. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Veja o verso 3. Porque nós é que somos a circuncisão. Ele está falando dos cristãos. Nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ou seja,
Deus manteve a perpetuidade da sua aliança. A sua aliança não foi revogada no sentido de que ela não existe mais. Ela continua agora com os descendentes espirituais de Abraão, porque os descendentes físicos, a nação de Israel, quebrou a aliança. Eles não obedeceram a Deus, deixaram a Deus, adoraram outros deuses, eles anularam a aliança. Deus, não é que Deus agora termina a aliança, mas Ele simplesmente canaliza a aliança para os descendentes espirituais de Abraão, aqueles que têm fé em Jesus Cristo, como Abraão teve. Dessa forma, a aliança é perpétua. Ela continua, ela não terminou, mesmo que a nação de Israel agora foi substituída. A igreja hoje, então, nós dizemos, ela é o povo de Deus, ela é o povo da aliança. A igreja é a legítima continuação da aliança que Deus fez com Abraão e com Israel. É chamada nova aliança pelo seu caráter espiritual, pelo caráter de consumação. Os tipos e as promessas se realizaram na pessoa de Jesus. Por exemplo, a Páscoa, ela agora virou ceia. Ela virou ceia agora. A circuncisão na nova aliança é batismo, é o símbolo da aliança. A substância é a mesma, um mediador. A salvação é exatamente pela mesma forma, pela graça, pela fé. Eles no Messias que haveria de vir, nós no Messias que já veio. É o mesmo povo. Nós somos os descendentes de Abraão. Essa aliança selada com o sangue de Cristo. E aí você pergunta, e a terra? Ela é nossa. Não está dito? Não é? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora Deus vai nos dar, não mais a terra de Canaã, mas Ele vai dar a terra toda. O novo céu e a nova terra, onde habita a justiça, e é a descendência espiritual de Abraão que vai herdar, não somente Canaã, mas toda a terra, é nossa, não está anulado isso. Nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus para restaurar esse mundo e com Ele viver nessa terra que passará a ser a nossa possessão. A igreja, então, é a legítima descendência de Abraão. Por que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar nesse ponto aqui, que da mesma forma que os filhos sempre estiveram incluídos, sempre estiveram na aliança que Deus fez com Abraão, na aliança que Deus fez com Israel no Monte Sinai, sempre a ideia de que é Deus, Ele é Deus nosso e dos nossos filhos, da nossa descendência. Os filhos foram incluídos na aliança. Eles eram contados como parte do povo, eles participavam das festas do povo, eles estavam presentes nas assembleias religiosas, eles eram circuncidados, eles eram abençoados com seus pais. Quando Deus abençoava o israelita fiel, abençoava ele e a sua descendência. Também eram castigados quando o pai pecava contra Deus, eles eram incluídos no castigo, por exemplo, o caso de Acã. Então Deus sempre nos contou em família, sempre foi assim, nós e os nossos filhos. O que isso não quer dizer? Que os nossos filhos estão salvos automaticamente, não quer dizer isso. E também não significa que eles serão abençoados se eles se desviarem, porque lá em Ezequiel 18 está dizendo, Deus disse à nação de Israel, se um homem justo gerar um filho ladrão, a minha ira vai cair sobre o filho ladrão. O fato dele ter um pai justo não vai evitar a responsabilidade pelos seus atos. Mas o que significa então? Significa que os nossos filhos recebem as bênçãos que Deus derrama sobre o seu povo. Misericórdia, compaixão, cuidado, zelo. Significa que eles têm o privilégio de desde cedo ser instruídos nas doutrinas referentes a Deus, de conhecer a Deus desde criança, de crescer ouvindo isso. Você tem o sinal da aliança, você é de Deus, você faz parte do povo de Deus. É claro que um dia ele vai ter que dizer se ele quer permanecer na aliança ou não. Um dia o filho vai ter que dizer isso. Não, eu quero permanecer dentro da aliança. Ou então ele quer dizer, eu não quero mais fazer parte do povo de Deus. E ele vai embora, mas aí a decisão é dele. A nossa tarefa é instruir e criar os filhos dentro da aliança, lembrando do pacto de Deus, das promessas de Deus, de vida eterna, de perdão e de misericórdia, e também dando a eles as advertências que Deus nos dá,
que é chamada no Antigo Testamento da espada da aliança, e da maneira de viver que é compatível com essa aliança. Eu disse a vocês que eu entendo que essa é a melhor maneira de você compreender o seu papel com relação aos seus filhos, é à luz da doutrina da aliança. Deus lhe agraciou com filhos, ou vai lhe agraciar com filhos. Eles nascerão na aliança. E como filhos da aliança, eles precisam ser instruídos a respeito do Deus da aliança, das promessas da aliança, das misericórdias que Deus oferece, bem como das advertências de que virão sobre ele, se ele quebrar a aliança e se retirar para fora dela, para seguir o caminho de outros deuses, ou uma vida que seja incompatível. É isso que nos dá esperança, quando um filho momentaneamente diz: eu não quero nada com esse Deus, e nós podemos chegar diante de Deus e dizer: Deus, esse filho é filho da aliança, ele ouviu a tua palavra, ele foi criado nos teus caminhos, ele foi orientado, tenha misericórdia, ele é filho da aliança, as promessas são para mim e para os meus filhos. Isso vai dar base para você orar e chamar e clamar a Deus por um filho desviado. Isso vai dar base para você ter esperança na criação do seu filho, de que ele vai confirmar, à medida que ele cresce, aquilo que ele aprendeu desde criança, desde cedo. Ele já cresce ali, já vai aprendendo. E que privilégio ser filho da aliança, nascer dentro do pacto e crescer sabendo que Deus é o nosso Deus. É isso que eu queria dizer para vocês nessa manhã, queridos irmãos. Nós queremos uma fé reformada para os nossos filhos, e a fé reformada nos ensina, acima de tudo, que Deus é um Deus da aliança, é um Deus do pacto, que Ele se relaciona conosco com base nessa aliança firmada no sangue precioso de Jesus, e que nossos filhos têm o privilégio de estar incluídos. Não quer dizer que eles são salvos, mas quer dizer que eles são santificados, entre aspas. 1 Coríntios capítulo 7 fala sobre isso. Santificados não no sentido da santificação ética, moral e espiritual, porque isso só pode acontecer se eles forem regenerados, mas no sentido que eles são separados, distinguidos por Deus, abençoados, crescem dentro das bênçãos gerais da aliança. Que privilégio! Por isso, trate o seu filho como tal, lembre disso. Isso vai lhe dar esperança, coragem, vai lhe dar firmeza e referencial na hora de lidar com os problemas e os desafios que a criação de filhos sempre produz. Vamos orar. Senhor, nós bendizemos o Teu nome como povo da aliança. Obrigado por Tuas promessas que não mudaram. Obrigado por Tua palavra que permanece para sempre. Te damos graças pelo privilégio de fazermos parte do povo da aliança, de sermos a descendência de Abraão, a verdadeira circuncisão, cujo louvor não procede da carne, mas do Espírito. Te damos graças pela promessa da terra, que um dia nós haveremos de herdar o novo céu e a nova terra onde habita a justiça. Te damos graças porque o Senhor já cumpriu a promessa da aliança, que foi a chegada daquele descendente de Abrão, no qual nós somos perdoados, justificados. Senhor Jesus, profeta, sacerdote e rei, único mediador entre Deus e os homens. Bendizemos o Teu nome por isso. Te damos graças pelos filhos, nos dá a graça e a bênção de criá-los dentro da aliança, que eles, ó Senhor, desejem, queiram permanecer na aliança. E aqueles que se desviaram, que saíram de debaixo da Tua aliança, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor os traga de volta e que eles possam retornar aos Teus caminhos. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém.